Olá, gente! Bem-vindos a 2024 aqui no Ficcionalismo. Esse começo de ano foi uma loucura. Janeiro pareceu que durou um ano e meio. Eu não sei se mais gente teve essa impressão. Eu vi algumas pessoas falarem sobre isso na internet, mas foi um mês muito comprido, parece. Enquanto que fevereiro eu pisquei e já era hoje, assim, tipo dia 18 de fevereiro. Então esse mês tá passando bem mais rápido do que janeiro pra mim. É, Estamos aqui numa das estações mais chuvosas que eu já vi na minha vida. E olha que o sul, no inverno, também é muito chuvoso, mas esse verão tá sendo absurdo. Ontem choveu tanto que alagou a garagem aqui do prédio, alagou a frente da casa dos meus pais. Tá assim, intenso. E agora também começou a chover de novo. E eu não sei se vai alagar tudo de novo, mas eu espero que não. Talvez dê pra ouvir um pouquinho o barulho da chuva. Eu tô bem do lado da janela, então se vocês ouvirem, é ambiance. É parte da graça desse podcast vai ser o barulhinho da chuva, se vocês pegarem um pouco. Eu particularmente adoro barulho de chuva. E é isso. A ideia aqui hoje é ser cozy. Eu vim aqui pro quarto porque passa essa vibe, né? Passa uma vibe cozy. Eu acendi ali a luzinha de canto, então espero que vocês estejam pegando a vibe. A ideia desse episódio é introduzir 2024. Nossa, tá chovendo forte agora. A ideia de hoje é introduzir 2024 e falar um pouco sobre como foi o meu janeiro, porque eu não gravei nenhum episódio em janeiro, mas eu gostaria de contar como foi o meu mês de janeiro, porque foi muito bom para leituras, e também como tá indo o meu mês de fevereiro. E falar um pouquinho com vocês sobre livros, porque tava com saudade. Janeiro foi um mês em que eu não entrei nas redes sociais, então eu fiz um blackout de redes sociais a partir do dia 28 de dezembro, eu acho, por aí. Eu deletei todas as redes sociais, todos os aplicativos e não entrei por um mês inteiro. A ideia era eu ficar mais tempo, mas aí eu senti vontade de criar para essas redes sociais e é bem difícil entrar para criar e não consumir nada, então eu voltei há pouco tempo, mas foi um ótimo período, eu consegui dar uma pausa na minha cabeça, sabe? Porque eu consumo tanto e a gente tá em tanta comunhão com o consumo ultimamente que às vezes é difícil separar o que é nosso do que é pego de outras pessoas, sabe? Então eu precisava muito desse descanso, eu precisava muito dar um tempo pra eu descobrir o que que era meu pensamento e o que que era pensamento que eu peguei de outras pessoas na internet. E eu também acalmei muito minha ansiedade nesse período, porque eu sou uma pessoa altamente sensível, então quanto mais estímulos, pior eu me sinto, basicamente. Então, quando eu passava muito tempo pegando muitas informações na internet, vendo muita coisa diferente, isso tudo é estímulo. E aí acabava que durante o dia a dia, na minha vida pessoal, eu ficava muito à flor da pele, assim, qualquer coisinha que acontecia, eu já me sentia muito mal, já chorava, já ficava desesperada. Mas isso era porque eu já tava acumulando estímulos o dia inteiro, sabe? Então parecia que eu era muito mais sensível do que eu sou, mas é porque eu tava super estimulada. Então, aprendi isso sobre mim, foi muito produtivo. Agora com certeza dá pra vocês ouvirem o barulho da chuva. Deixa eu colocar aqui perto da janela. Eu amo chuva. Mas enfim, foi muito bom pra dar um reset, assim, geral na minha cabeça, porque acabou que eu consegui realmente dar uma lidada com a minha ansiedade e perceber as coisas que eu realmente quero das coisas que eu não quero. Então, foi um período muito produtivo, não só por esses, né, desenvolvimentos da minha saúde mental, mas também para leituras. Em janeiro eu li 13 livros e eu acho que eu nunca li tantos livros em um mês na minha vida. Foi um número exacerboso e eu tô bem impressionada com esse número. Quando eu vi que eu tinha lido tudo isso, eu fiquei chocada. Mas, como eu disse, é porque eu fiquei sem redes sociais, então, e foi um período em que eu dei uma pausa geral, eu só escrevia, lia, basicamente era isso que eu fazia da minha vida. Então, foi um período atípico. Agora fevereiro tá sendo muito mais movimentado. Então, eu sei que não vai ser um padrão que eu vou repetir pelo resto do ano, assim, tipo, todos os meses, mas foi muito bom pra dar um pontapé inicial perfeito nesse ano e eu acredito que eu vou superar minhas metas de leitura desse ano, se tudo continuar do jeito que tá indo. Eu realmente superei
ressaca literária do ano passado, que eu falei pra vocês no outro episódio, e voltei com tudo. Então, em janeiro eu li 13 livros. Em fevereiro, até agora, eu li... Deixa eu checar aqui minhas estatísticas. Até agora, em fevereiro, eu li 8 livros. Então, eu não tô pra trás, eu tô lendo bastante ainda, mas esse mês já foi um pouco mais movimentado, já foi um pouco menos só sentar e ler, sabe? Janeiro também ajudou que eu fiz algumas releituras. Então, eu esse ano tô assim... Acho que o lema de 2024 pra mim vai ser só seguir a minha diversão, seguir o que me faz bem, seguir o que é leve, o que é bom, o que é gostoso, o que eu tô afim de fazer, sabe? Então, assim, pode ser literalmente qualquer coisa. Por exemplo, ontem, um parênteses aqui que não tem a ver com livros, mas ontem eu e meu marido, era 8 da noite, e eu e meu marido a gente decidiu espontaneamente ir furar as orelhas. Então, eu tô aqui com o segundo furo recém-feito na minha orelha, e ele com o primeiro furo, porque a gente só tava com vontade, sabe? Eu sinto que à medida que a gente vai crescendo, a gente perde aquele impulso que a gente tem quando a gente é mais jovem de só seguir um pouco mais as nossas vontades, seguir o nosso tino, seguir a diversão, sabe? Viver a vida de uma forma mais leve. E eu acho que isso não é uma coisa que a gente tem que perder com a vida adulta, sabe? Eu acho que a vida adulta tem que ser uma juventude mais divertida ainda, sabe? Porque você tem responsabilidade própria, você pode fazer as coisas que você quer fazer, sabe? Quando você é mais novo, você quer fazer as coisas, mas seus pais podem não deixar, você não tem agência própria, sabe? Então, quando você é adulto, você pode. Então, deveria ser a fase mais divertida da sua vida, quando você é adulto. E a gente acaba aprendendo o contrário, a gente acaba aprendendo que a vida adulta tem que ser chata, tem que ser certinha, tem que ser, tipo assim, preto no branco, e você não pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, mas, tipo assim, na realidade você pode, sabe? Claro, né, gente? Eu não tô falando de crimes, nem de coisas ruins, obviamente, mas, tipo, a gente se trava muito em coisas pequenas do dia a dia que não fazem diferença, mas que pode ser que façam pra você, sabe? Que pode ser que fazer aquilo te dê mais alegria no dia a dia. Então, esse ano é o ano em que eu vou seguir o que me faz bem, seguir o que eu gosto e o que me dá na cabeça. E reler livros é uma dessas coisas pra mim. Eu sempre gostei muito de reler e reassistir histórias. Eu acho que quanto mais você relê ou revisita uma história, mais coisas você tira dela. Você é meio que pra mim é impossível você ler a história uma vez só e entender exatamente o que ela quer te dizer e absorver tudo que ela tem pra te dar, porque quando você lê uma história, você é uma pessoa e à medida que você vai lendo, quando você vai crescendo, ou quando você vai desenvolvendo mais habilidades ou mais capacidades mentais, você vai entendendo coisas diferentes naquela mesma frase que você leu, você vai, sabe, a história é uma coisa viva, ela não é uma coisa estática que você lê uma vez só e pronto, é aquilo, sabe? Eu acho que a história vai evoluindo à medida que você evolui, porque cada palavra tem uma míriade de interpretações e de sentidos e de jeitos de ser aplicadas, e eu acho que é um desperdício você ler um livro uma só vez, principalmente se você gostou muito do livro. Se você gostou muito do livro, você tem que reler ele, sabe? Tipo, várias vezes durante a vida, porque aí sim você vai realmente viver aquela história, sabe? Você vai realmente tirar dela tudo que ela pode te dar. E eu tenho certeza, eu posso te garantir que vai ser uma experiência maravilhosa poder explorar cada vez mais uma história que você ama. Então, eu fiz isso esse mês bastante. Eu li muitas releituras. Eu criei uma página no Notion para os meus livros, é isso que eu tô checando aqui. E eu criei uma categoria ali que é releitura, para eu ver quantas releituras eu vou fazer esse ano. E só em janeiro, vamos ver quantas releituras eu fiz. De 13 livros que eu li em janeiro, eu reli 8. 8 das 13 leituras de janeiro foram releituras. Então, foi um mês muito bom. Eu fiquei muito feliz. Assim, eu reli livros que eu tava querendo reler há muito tempo e que são muito queridos no meu coração. Então eu vou falar um pouco aqui com vocês hoje, agora, sobre os livros que eu li em janeiro, quais foram essas leituras e quais as releituras e o que eu achei delas. Assim, vou dar uma mini ideia do que eu achei dos livros que eu li em janeiro e depois dos que eu já li até agora em fevereiro. E conversar um pouco com vocês. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ver vídeos e ouvir podcasts em que as pessoas falam muito, porque, sei lá, eu gosto de saber o que as pessoas pensam, gosto de acompanhar os raciocínios delas, sabe? Pessoas são muito fascinantes. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre os livros que eu li em janeiro. O primeiro livro que eu li esse ano foi Ruthless Vows, e esse é o segundo livro da duologia de Divinos Rivais, que já saiu aqui no Brasil. Eu acho que esse segundo também vai sair logo logo. E
esse livro foi um ótimo livro para começar o ano, porque ele foi lindo, ele foi sensacional. Eu tinha amado Divinos Rivais e a sequência não desapontou. Eu gosto muito de duologias, porque você lê 2 livros e acaba, então você não fica preso numa série gigante. E, enfim, eu amei, foi lindo. O casal principal ali é sensacional. Eu adorei a história, adorei a mitologia por trás. Foi muito lindo. Eu amo. Eu amo livros que são construídos em volta de histórias e de palavras, sabe? Eu amo quando os personagens principais são escritores ou algo assim, e eles têm um jeito com as palavras. É bem o meu estilo. Aí, o segundo livro foi A River Enchanted, da Rebecca Ross também, da mesma autora de Ruthless Vows e Divinos Rivais. E A River Enchanted foi incrível. É uma fantasia baseada na mitologia da Escócia, tipo assim, na Escócia e em todas as suas particularidades. Então, foi bem legal ler. Eu li Ruthless Vows em e-book. Eu comprei ele, tipo assim, pra receber. Eu comprei na pré-venda pra receber na hora que lançasse, porque eu tava muito empolgada pra ver como terminava. E A River Enchanted eu li em audiobook. E como ele é baseado na Escócia, a narradora do audiobook falava com sotaque escocês. Então foi uma experiência bem imersiva, foi muito legal. Eu adorei esse livro. A Rebecca Ross tem uma forma de escrever muito mágica. Eu gostei muito do jeito que ela escreve. Gostei muito do romance, do jeito que ela escreve romances, do jeito que ela escreve magia. Então, eu gostei muito desse livro. O Ruthless Vows eu dei 5 estrelas e favoritei, e esse eu dei 5 estrelas. Eu quero ler o segundo livro dessa duologia, também é uma duologia, então só falta mais um livro pra eu terminar. E eu acho que esse tem potencial de ser favorito. Essa duologia, no geral, tem potencial de ser favorita, e eu tô bem empolgada pra ler esse segundo livro em audiobook também. Isso é uma coisa também que me ajudou a ler bastante em janeiro, que foi eu li muitos audiobooks. E audiobooks são bem fáceis de ler enquanto tu tá fazendo outra coisa e de ler rápido porque tu tá ouvindo ali, então tu pode passar o dia inteiro fazendo várias coisas e ouvindo um audiobook. Então, sou bem grata pelos audiobooks, porque eles ajudaram muito nesse janeiro aí pra eu ler bastante. O próximo livro foi uma releitura que é The Very Secret Society of Irregular Witches, que já saiu no Brasil como A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, eu acho. E esse foi 5 estrelas favoritado de novo, é um dos meus livros favoritos da vida. Ele é lindo, ele é emocionante, ele é cozy, ele dá um quentinho no coração. É perfeito, eu não sei o que dizer. É o livro perfeito pra mim. Eu amo esse livro. Ele me faz me sentir muito feliz. E é isso que eu quero na hora de ler. Eu gosto de livros que me façam me sentir feliz. É basicamente essa sensação que eu quero sentir quando eu tô lendo. Quero me sentir abraçada, sabe? Esse livro passa exatamente isso. E a versão em português tá no Kindle Unlimited. Então, se você ainda não leu, corre. E tem assinatura, corre e lê, porque isso tá demais. Poder ler esse livro no Kindle Unlimited é, assim, um achado. Depois disso, eu li outro livro que a versão em inglês, que a versão em português tá no Kindle Unlimited, recentemente entrou, que é Swordcatcher, ou Portador da Espada, da Cassandra Clare. Eu tava muito empolgada pra ler esse livro porque... Deixa eu beber um gole de café, que a minha garganta tá secando já. Eu tava muito empolgada pra ler esse livro porque a Cassandra Clare até agora só tinha escrito... Na realidade, ela tinha escrito outras coisas, mas ela era muito mais conhecida pelos Shadowhunters, né? E eu gosto muito das séries dela sobre os Shadowhunters, mas eu tava empolgada pra ver o que ela ia fazer numa fantasia adulta e diferente, totalmente diferente do mundo que ela já tinha criado. E eu fiquei muito satisfeita de ter lido esse livro. Ele foi um favorito, ele foi 5 estrelas. E ele foi a melhor leitura que eu fiz em janeiro, fora as releituras, né? Claro, porque The Very Secret Society of Irregular Witches vai ser sempre um favorito. Mas Swordcatcher foi, assim, incrível. Ele... Eu não tô contando pra vocês sobre o que é os livros, né? Mas como esse foi o favorito, eu vou contar porque vale a pena vocês saberem. Ele é sobre dois personagens ele segue, né? Ele segue o Kel, que é o Swordcatcher, ele é o portador da espada, que quer dizer que ele é uma espécie de guarda-costas do príncipe, mas diferente de um guarda-costas normal, ele foi escolhido muito na infância, assim, pra ir pro castelo, viver com o príncipe, e magia
foi aplicada nele durante os anos pra ele ficar muito parecido com o príncipe. Então, ele é tão parecido que em situações de perigo, ele impersona o príncipe. Então, se eles acham que, por exemplo, num discurso pode haver alguma coisa perigosa pro príncipe, ele, o Kel, é quem vai lá e faz o discurso no lugar do príncipe, porque ele é treinado pra, tipo, defender o príncipe até a morte, entendeu? Então ele é, tipo assim, a linha de defesa do príncipe em situações de perigo. Isso é interessantíssimo, porque a relação deles dois é muito interessante. Eles foram criados juntos, então eles são como irmãos, mas ainda tem essa diferença de poder entre os dois, porque o Kel é jurado pro príncipe, né? Então ele é, tipo assim, ele precisa proteger o príncipe a qualquer custo, enquanto que o príncipe não, né? Então essa relação foi bem interessante de ver. E também a gente segue a... como é que é o nome dela? Personagem principal. A segunda personagem que a gente segue é a Lin, e ela é uma curadora de uma casta de pessoas, assim, uma comunidade que é a única comunidade que ainda tem magia nesse mundo. A magia foi embora desse mundo em um certo momento, e só as pessoas que são que nem a Lin têm ainda essa magia. E elas são normalmente curadores, ou enfim, coisas desse tipo. E eles são bem rechaçados pela sociedade, eles vivem numa cidade murada, assim, no meio da grande capital. E tem toda uma mitologia muito legal de como essa magia foi tirada do mundo, e sobre deuses, e várias coisas interessantes. E eu fiquei muito interessada. É muito grandioso, assim, sabe? Ele tem a cara daquele tipo de fantasia que vai levar vários livros pra se desenvolver e tudo mais. É devagar, tem muitos plots, muitos personagens, muitas coisas legais acontecendo. Então eu tô muito, muito empolgada pra ver pra onde vai, porque é daquele tipo que tu nem precisa explicar muito, sabe? Porque a pessoa só vai entender mesmo quando ler. Então, esses são os dois personagens que a gente segue. Eu tô muito empolgada pra ler o segundo, porque esse terminou em um cliffhanger que me deixou, tipo assim, tensa. E é isso. Só acreditem que é um livro muito bom e que eu indico muito. Então, esse foi o próximo livro que eu li em janeiro. Depois disso, eu li a trilogia de Instrumentos Mortais não. Objetos Infernais, sei lá. The Infernal Devices, né? Eu li Anjo Mecânico, Princesa Mecânica, Príncipe Mecânico. Anjo Mecânico, Príncipe Mecânico, Princesa Mecânica. Essa é a ordem de trilogia, Mariana. Enfim. Eu reli essa trilogia e foi incrível, mas era porque eu tava na vibe Cassandra Clare e queria continuar ouvindo audiobooks dela. Eu gosto muito de ouvir os audiobooks das histórias dela, parece que eu consigo absorver bem, sabe? Então eu reli, tinha lá no meu aplicativo de audiobooks, então eu ouvi eles três. São muito legais. Não é a minha trilogia favorita da Cassandra Clare, apesar de todo mundo gostar muito mais dessa trilogia do que de qualquer outra. Eu sou do contra e eu gosto de Artifícios das Trevas, eu gosto do Julian e da Emma. Eles são, assim, o meu casal. Eu acho que é porque eles sofrem muito e aí eu gosto de quem sofre. Mas enfim, adorei. Eles são muito bons. Foi muito bom revisitar a Tessa, o Will, o Jam, enfim. Eu amo essa trilogia também, porque eu gosto de tudo que a Cassandra Clare escreve, aparentemente. Ela é uma das minhas autoras favoritas, eu acho. Eu gosto muito do jeito, principalmente, como ela escreve relacionamentos e a dinâmica entre as pessoas. Ela consegue fazer tudo ser muito sofrido e muito bonito ao mesmo tempo. Depois disso, eu reli A Sociedade de Guernsey, A Sociedade Literária de Guernsey e A Torta de Batata. Eu tava viciada nesse filme nesse último mês. Eu reassisto esse filme várias vezes, porque eu gosto muito da vibe dele. Ele é muito gostoso de assistir, muito bonito. E aí eu resolvi reler o livro, porque ele também tá no Kindle Unlimited. Então eu reli. E eu gosto ainda mais do livro do que do filme, porque ele é em cartas. E os personagens são muito engraçados, é muito legal. E mesmo com o tipo, o plano de fundo da história sendo a guerra, que não é nem um pouco legal, né? E nem um pouco cozy, o livro ainda consegue ser cozy e o filme ainda consegue ser cozy. Então, tô bem feliz com essa releitura também. Também foi uma releitura, então, né? Eu sabia que eu ia gostar, mas foi de novo 5 estrelas favorita. Depois disso, eu ouvi em audiobook Bravely, da Maggie Stiefvater, que é uma história da Valente. Tipo assim, é meio que acontece depois dos acontecimentos do filme, sabe? É tipo uma releitura, mas na realidade é como se fosse uma continuação. E, nossa, eu me surpreendi muito com o quanto que eu gostei desse livro. Eu gosto muito da Maggie Stiefvater, eu li mais coisas dela esse janeiro.
Então vocês vão ver. Mas eu gosto muito do jeito que ela escreve. Eu acho que ela é uma escritora muito boa. E eu amei essa história. Eu amei a ideia dos deuses. Eu amei a história que se passa. Eu amei a família. Eu amei tudo. Eu achei muito, muito gostoso de assistir. Eu amei o jeito como ela escreveu a Merida. E eu achei que a história foi, assim, uma delícia de ouvir. Eu ouvi ela num teste grátis do Audible. Normalmente o aplicativo que eu ouço audiobook é o Storytel, mas esse eu ouvi no teste grátis do Audible. Valeu muito a pena, eu amei esse livro e acho que tá saindo no Brasil também, ou então já saiu. Vale a pena ler. O próximo foi a série, na realidade, a série dos Garotos Corvos. Foi o Ciclo dos Corvos, eu acho que é em português. Em inglês é The Raven Cycle, então eu chamo de Ciclo dos Corvos e é isso. Essa é uma história que me acompanha desde que eu tinha meus 13 anos, talvez, 14. Eu já reli essa história muitas, muitas, muitas vezes. Ela me acompanhou, me viu crescer. Assim, eu vi esses personagens crescerem. E eu nunca consegui, tipo assim, superar essa história. Ela faz parte do meu ser. E ela continua sendo maravilhosa. Todas as vezes que eu releio, eu percebo quão maravilhosa ela é. Eu amo essa Found Family. Eu amo os personagens, eles são incríveis. Assim, é uma série 5 estrelas favoritadas pra mim. Eu amo ela, mesmo que, tipo, tem alguns livros que não são 5 estrelas. Tem alguns que são 4.5. Porque tem alguns que são meio parados, ou não acontece muita coisa, ou é difícil de ler, mas enfim. No geral, é uma série 5 estrelas favoritada. Eu amo todos os personagens, eu sou apaixonada. Eu tenho uma pasta do Pinterest pra eles, porque é aquele tipo de história que você quer ver, sabe? Que você quer que seja real, que você quer que aqueles personagens existam. E foi nessa série que eu me apaixonei pela escrita da Meg Stiefvater. Então, é maravilhoso. Se você ainda não leu, leia, porque pra mim ela é atemporal, assim. Tipo, não importa em que idade você lê ou quanto tempo faz que ela foi publicada, você vai gostar, sabe? Pelo menos é assim pra mim. Então, é isso. O Ciclo dos Corvos eu li também. São 4 livros, né? O Ciclo dos Corvos eu li em janeiro. Aí eu comecei uma vibe Mariana Zapata. Eu comecei com Underlock, que eu não tinha lido ainda, não é uma releitura esse, que é sobre um cara que vive que faz parte de um clube de motobike, assim, de motocicleta, e uma menina que vai trabalhar no estúdio de tatuagem dele. E é muito legal. Eu gosto muito dos romances da Mariana Zapata. Esse não foi um dos meus favoritos, eu dei 3 estrelas e meia. Mas ainda assim foi proveitoso. Eu leio eles normalmente em 2 dias, então vale muito a pena. Mesmo que eles sejam 500 e poucas páginas, são muito rápidos de ler. Depois disso, eu li Nick and Charlie. Na realidade, eu terminei esse audiobook no mesmo dia. Que é só uma novela sobre Heartstopper, né? Porque eu tava reassistindo a série e assistindo a segunda temporada. Eu não tinha visto ainda a segunda temporada, e daí em janeiro eu assisti. E aí eu reassisti essa série umas 50 vezes em janeiro, porque é tão coração quentinho, é tão amor. Eu tava precisando de algo assim. Então eu reassisti a série e aí eu li essa novela que eu ainda não tinha lido. E foi ótima, foi maravilhosa. Assim, muito simples. Eu dei 3 estrelas, mas muito amorzinho também. Então, gostei. Foi ótimo. Aí, eu continuei na minha vibe Mariana Zapata. Eu li When Gracie Met the Grump, que tem no Kindle Unlimited. A maioria dos livros dela tem no Kindle Unlimited. E foi ótimo, foi muito engraçadinho. É meio de super-heróis, assim. Eu nunca tinha visto um livro dela desse tipo. Mas foi muito bom, eu adorei ler. Depois disso, eu reli 2 dos meus favoritos dela, que é All Roads Lead Here e The Wall of Winnipeg and Me. Em português, eu acho que é As Estradas que Levam Até Você e A Muralha de Winnipeg e Eu. E As Estradas que Levam Até Você foi 5 estrelas favoritado. É um dos meus favoritos dela. O outro favorito dela que eu tenho é Espere por Mim, algo assim. Esse é o meu favorito, mas As Estradas que Levam Até Você é o meu segundo favorito. E foi incrível, porque eu li no audiobook. E no audiobook desses livros tem atores pra fazer a voz masculina. Então foi sensacional, porque mesmo que fosse no meio do livro, tipo assim, não mudava de ponto de vista e daí era um outro ator. Era tipo assim, ela falava uma coisa e aí o outro ator, o ator masculino, falava de volta quando o personagem masculino falava. E isso foi de uma imersão, assim, maravilhosa pra ouvir a voz do Rhodes e do Aiden Graves.
desse jeito. Foi, assim, perfeito. Eu não quero... Eu gostaria que todos os audiobooks de romance fossem assim, porque deu uma outra dimensão ao negócio. Eu fiquei mais apaixonada pelo livro ainda, sendo desse jeito, sabe? Então, valeu muito a pena. Aí, eu reli esses dois, né? E depois disso... isso eu já tô falando de fevereiro. Bom, a gente acabou janeiro quando eu falei sobre Underlock, certo? Então, janeiro acabou ali. Agora eu já tô falando de fevereiro. Eu não vi a distinção, só fui com Deus. Mas agora eu vou falar dos 3 últimos livros que eu li agora. E é isso. Fiquei empolgada e falei tudo. Mas janeiro acabou quando eu falei sobre Underlock. Então, é isso. Aí, eu li Love Redesigned, da Lauren Asher. É um romancezinho, assim, do Kindle Unlimited. Eu achei legal, não achei nada revolucionário, mas foi bacaninha. Eu dei 3 estrelas e meia. Depois eu li Half a Soul, da Olivia Atwater. E é uma fantasiazinha muito cozy, meio House Moving Castle, assim. E foi muito gostoso de ler, eu gostei muito. Foi 4 estrelas. Se você lê inglês, leia, mas eu não sei se vai vir pro Brasil. Não vi nada falando sobre isso, mas pelo que eu vi, é uma série muito fofa que fala sobre magia, sobre fae, né? Tipo assim, é meio que voltado pras fadas e tudo mais. E foi bem fofo, eu gostei de ler. E por último, eu li um que foi favoritado também, que é Paladin's Grace, que foi um audiobook muito gostoso. É do T. Kingfisher. E foi muito bom. É sobre um paladino que o deus dele morre. Então, tipo, ele é um mundo em que tu é jurado a um deus. Tipo, tem vários clubes, assim, tipo, várias igrejas, digamos assim, e vários deuses, né? E nesse deus, esse é o deus de aço. E ele tinha seus paladinos. Então, ele comandava esses paladinos à batalha. Então, eram pessoas escolhidas que, quando ele dizia, elas iam lutar, assim, por ele, né? Digamos assim. Só que esse deus morre. E aí, os paladinos que ficam vivos, eles ficam sem propósito. Eles ficam, tipo assim, sem saber o que fazer da vida, sabe? E eles ficam com uma certa instabilidade que eles podem voltar a ter aquele instinto assassino, sabe? Mas eles não sabem quando isso pode acontecer. É meio que perigoso, sabe? E daí tem um mistério que acontece no livro. Ele conhece uma moça, obviamente, porque é um romance. E é muito legal. Eu gostei muito desse livro porque eles são mais velhos, assim, e é legal ver eles, tipo, se conhecendo na vida adulta, assim, eles são meio estranhos, sabe? Tipo, é fofinho, é engraçado porque, tipo, são 2 adultos tentando flertar e tentando ter um relacionamento, mas tudo tá bagunçado ao redor deles, sabe? E eles também são bagunçados. Então, é bem engraçado, é bem fofo. Eu adorei. E eu com certeza vou continuar essa série, porque tem mais 3 livros, se eu não me engano. Espero que venha pro Brasil algum dia, porque foi ótimo. E é isso, eu tô muito cansada de falar. Eu tô fazendo uns covers pro YouTube e a minha voz não se recuperou ainda dos últimos dias que eu fiquei gravando música, então acho que talvez seja por isso que eu tô tão cansada depois de falar meia hora. Mas é isso. Era isso que eu queria dizer, basicamente. No momento, eu estou lendo King of Greed. Eu acho que é Rei da Ganância, que vai estar em português. Já tá vindo essa série pro Brasil, então talvez já tenha até publicado esse livro. Mas é muito bom. É sobre... Acho que é uma série que vai falar... Vai, tipo, fazer uma relação entre os pecados capitais e bilionários. Tipo assim, os personagens... É tipo um romance de bilionário. Mas eu me atraí especificamente pra esse volume da série. Acho que é o terceiro. E eu nem li os outros. Mas eu me atraí pra esse porque é sobre um casal que já tava casado. E como ele é o rei da ganância, digamos assim, né? Ele é um cara muito rico, mas, tipo, ele sempre quer mais, sabe? E ele priorizava o trabalho acima de tudo. E aí a esposa dele ficou puta e foi embora, entendeu? Tipo, ela se divorciou dele. Só que quando ela fez isso, ele percebeu que ele perdeu e quer ela de volta. Então é bem legal ver essa dinâmica ao contrário, assim, porque normalmente num livro de romance você vê eles antes de se casarem, né? Você vê, tipo, namoro e eles se conhecendo, etc. Nesse caso, eles já eram casados. Então tá sendo bem divertido ver essa dinâmica, principalmente como alguém casada, né? Porque, tipo assim, eu não tô mais naquela fase inicial do relacionamento. Então é bem legal ver um relacionamento que já tava em andamento, sabe? Eu não vejo isso tanto em livros, então tá sendo bem interessante ler. Eu tô lendo esse. Eu também tô lendo.
Tô relendo O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss, bem devagar. Eu tô tentando manifestar que ele vai publicar o terceiro livro dessa série em algum momento próximo. Então eu tô relendo os livros, mas eu tô relendo O Temor do Sábio bem devagar, porque é um dos meus favoritos. E eu não quero terminar e sentir aquela sensação horrível de não ter outro livro pra ler. Então, eu sou um pouco mais masoquista nesse sentido. Essa é a única explicação. E eu também tô relendo O Cemitério dos... O Cemitério... Não. Tô relendo O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Zafón, que é parte da série dos Cemitérios dos Livros Esquecidos. E eu tô gostando muito. Eu gosto muito desse volume porque tem a Alicia. Eu gosto muito dela como personagem, mas eu li faz muitos anos, então eu preciso reler. E é isso, essas são as coisas que eu tô lendo no momento. Eu comecei a tentar reler Happy Place, mas eu acho que é muita dor pra mim. Tipo, a dor daquele livro ainda tá muito fresca, sabe? Então eu acho que eu não vou conseguir reler ele agora. Mas em algum momento desse ano eu quero conseguir reler, porque é um dos meus livros favoritos da vida, né? Então, é isso. Alguns anúncios agora. Eu gostaria de dizer que no meu perfil, no meu YouTube pessoal, né, o Mariana Manosso, vai estar aqui na descrição, inclusive. Eu vou estar postando vlogs mensais, vou estar postando vídeos de covers, como eu falei, eu já postei alguns. Vou estar fazendo lives de leitura, lives de escrita naquele canal. Então tem muita coisa vindo por lá. Se você gosta desse tipo de coisa, você quer acompanhar um pouco mais de perto sobre a minha vida, assim, não só papo sobre livros, vai lá, me segue. Dá uma olhada, vê se você curte. Então eu tô começando uma nova vibe total. Tô bem feliz com isso. Como eu disse, eu vou fazer o que me der na telha e, sabe, só vou. Então é isso que eu tô fazendo lá no meu perfil. Eu também tenho uma loja agora, uma loja de quadros. Se você quer umas decorações pra sua casa, eu faço as artes eu mesma e, né, coloco em quadros com vidro, moldura, tudo mais. E já tem algumas coleções lançadas, então se você quiser ver, tem o Instagram da Evexia, o nome da loja é Evexia e vai estar na descrição também o Instagram da minha loja. Tô bem empolgada pra fazer mais coisas pra lá. E é basicamente isso, eu só queria contar pra vocês um pouco sobre as minhas últimas leituras e dar uma introdução aqui pra 2024, porque a gente não se fala há muito tempo nesse podcast. Mas eu pretendo ter episódios semanais aqui e, de preferência, eu acho que eles vão sair domingos. Então, fiquem ligados, porque vai ser ótimo. Eu tô bem empolgada pra ter um lugarzinho pra falar sobre livros e eu vou usá-lo para isso. E é isso, gente. Muito obrigada por terem visto e ouvido. Visto ou ouvido, né? Se você estiver no YouTube, tô dando um tchauzinho pra você. Se você estiver no Spotify, muito obrigada por ter ouvido esse episódio até o fim. E eu vejo vocês semana que vem para falar mais sobre livros e tudo literário que possa existir. Muito obrigada e até a próxima.